Capitão Like! Capitão Like! Sou eu! Fala, meus amantes da cultura! Hoje, o Capitão Like vai mergulhar nas profundezas do mundo da arte para desvendar os incríveis segredos ocultos em algumas obras famosas. Isso mesmo, minha gente! Prepare-se para descobrir o inimaginável por trás dessas obras-primas. Em quinto lugar, o Abaporu, de Tarsila do Amaral. A famosa obra de Tarsila esconde mistérios intrigantes. Olha isso! O mistério do Abaporu já começa pelo nome. Abaporu é composto por palavras do dicionário tupi e tem os seguintes significados. Aba é igual a homem. Pora é gente. U é igual a comer, que fica algo tipo o homem que come gente. Isso foi uma referência ao manifesto antropofágico modernista. Em relação ao formato exagerado na parte inferior do ser, a própria filha da artista afirma que a imagem pode ter ficado assim devido ao fato de a artista ter produzido a obra se olhando em um espelho, na posição inclinada, que ficava no corredor da casa. Críticos de arte costumam associar a tela de Tarsila do Amaral à célebre escultura O Pensador, de Rodin. Alguns chegam a sugerir que o Abaporu é uma releitura da famosa peça do escultor francês. E aí, você acha que parece? Em quarto lugar, Autorretrato com a Orelha Cortada, de Van Gogh. Agora, vamos para essa polêmica obra de Van Gogh. Essa pintura parece ter um pequeno erro, mas será? Vincent van Gogh, o maior pintor holandês conhecido por obras-primas, em seu autorretrato com a orelha enfaixada, retrata o artista em perfil 3x4 em pé, num quarto na Casa Amarela, com uma orelha direita machucada. Na realidade, ele cortou sua orelha esquerda. Esse é o problema. A explicação é o fato de Van Gogh ter usado um espelho para criar a imagem dele mesmo. Uma selfie à moda antiga. Em terceiro lugar, O Grito, de Edvard Munch. Quem nunca sentiu um arrepio ao ver essa tela de Munch? Mas será que sabem tudo sobre essa obra perturbadora? Sobre o conteúdo da tela, não se tem muita explicação. Ele pintou porque pintou, e pronto. O curioso dela é a frase: só pode ter sido pintada por um louco. Essa mensagem, rabiscada e pouco visível no canto superior esquerdo da pintura, era alvo de discussão há décadas. Os debates cogitavam, inclusive, que a inscrição fosse obra de vandalismo por algum desconhecido. Após muitos estudos, há uma certeza de que a caligrafia é do próprio autor, que o fez no ato de raiva e protesto contra as pessoas que questionavam sua sanidade mental. Em segundo lugar, O Filho do Homem, de René Magritte. Meu francês é perfeito. Essa obra vai além de segredos de sua composição. Ela revela muito sobre o próprio pintor. Como em outras obras de Magritte, ele mostra alguém, porém não mostra o rosto. Especialistas afirmam que o artista, em muitas de suas obras, deixava transparecer um trauma de infância, uma vez que em sua juventude viu sua mãe ser retirada do mar com um pano enrolado no rosto após ter se suicidado. Que triste. Em primeiro lugar, O Dedo de Deus, de Michelangelo. Para encerrar, vamos entender um pouco mais sobre essa conturbada obra. Vamos lá. Os dedos não se tocam, porque Deus não existe. Mas como assim, Capitão Like? Calma, vou explicar essa teoria, que não é minha. Uma interpretação mais recente dessa obra, apontada por alguns estudiosos, é de que as dobras do manto criam o exato formato de um cérebro humano, no centro do qual está Deus. Essa teoria foi pela primeira vez formulada em 1990 por um cirurgião americano, que depois de visitar o Vaticano, partilhou a sua descoberta com o resto do mundo.
Na imagem estariam representadas as diferentes partes do cérebro: lobo frontal, nervo óptico, glândula pituitária e cerebelo. O que parece possível, já que o artista tinha vastos conhecimentos de anatomia. Um fato interessante sobre a criação da obra é que Michelangelo se sentiu pressionado a aceitar o convite do Papa Júlio II para pintar o teto da Capela Sistina, uma vez que preferia se concentrar no seu trabalho como escultor. Resumindo, Michelangelo, ateu, conhecedor de medicina e anatomia, pressionado a pintar algo que não queria, deixou sua mensagem oculta: Deus só existe na imaginação do homem. E você, o que acha dessa teoria, hein? E aí, meus curiosos de plantão? Quem diria que por trás dessas obras incríveis existiriam tantos segredos e detalhes? Se vocês gostaram desse mergulho artístico, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais descobertas com o Capitão Like aqui. Até o próximo vídeo. Partiu! Capitão Like! Capitão Like!